problema de lazer ele relega para uma outra ocasião, e o juiz trabalha diuturnamente. Não é? Aquele juiz que não trabalha, todos os colegas percebem e ficam sabendo quem é o juiz que não produz. Muitas vezes ele não produz não é por deficiência ou por não vontade de trabalhar, mas por deficiências de ordem pessoal. Cada pessoa é uma pessoa. Mas, de um modo geral, o juizado, os juízes, no exercício da sua função judicante, de São Paulo são exemplos para a nação. Nós temos, recentemente, saiu uma pesquisa em que o juiz paulista, o juiz brasileiro, melhor dizendo, são os que mais trabalham no mundo, porque nós temos uma pletora de processos que são invencíveis, né? O juiz trabalha mais ou menos como se costuma dizer, enxugando gelo. Ele nunca consegue dar conta do recado, embora ele faça o maior esforço possível nesse sentido. Como minorar essa situação? Para minorar, precisa mais dinheiro, verba orçamentária, mais juízes. Mas, além disso, precisamos modificar a legislação processual. Não é possível que uma decisão de primeiro grau não tenha valor nenhum. Por exemplo, na área criminal, o juiz condena, o tribunal confirma a pena e não valem porque há o entendimento que, se não há trânsito em julgado, o réu preso, o condenado, por pior que seja, ele tem direito à liberdade até o trânsito em julgado. E daí surge a ideia da impunidade que realmente existe no Brasil. Né? Nós temos, assim, exemplos típicos. Um conhecido jornalista condenado pelo Tribunal do Júri, sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça, portanto, poucas possibilidades de reforma da decisão, está em liberdade em função de um habeas corpus, porque não há ainda trânsito em julgado. E ele está aí gozando a vida sem maior problema, e a família da vítima, portanto, revoltada com esse procedimento. Em compensação, nós temos uma menina que foi presa, não sei por que crime, mas não deve ter sido muito grave, colocada numa cela só com homens, foi submetida aos maiores percalços da vida dela, e sem nenhuma razão, quer dizer, presa junto com homens, com um delito que, ao que parece, não é de maior importância e de maior relevância. Então, isso precisaria realmente modificar. A decisão do juiz de primeiro grau tem que ter algum peso. Sem o que não adianta, fica sendo mero despachador de processo. E hoje, infelizmente, a sentença do primeiro grau praticamente não produz qualquer efeito, porque tem que se aguardar o trânsito em julgado, e às vezes o trânsito em julgado demora muito, não só em função do julgamento em segundo grau, mas também das instâncias superiores. Não é? Então, precisa modificar esses dois aspectos. Esses dois aspectos, na opinião do senhor, já resolveriam bem o problema. Certamente. Tá, 50% do problema estaria resolvido. E agora quero ver se esses outros 50% a gente consegue fechar com o uso da tecnologia. Que cada vez está mais presente, né, doutor? Você vê a internet, os avanços na informatização, o próprio Tribunal de Justiça acaba de inaugurar, ainda há poucos meses, um fórum totalmente informatizado na freguesia do Ó, que é um avanço, é uma justiça verdadeiramente sem papel. Eu queria saber do senhor qual a opinião em relação a esse processo de informatização e um tema que é bastante polêmico, que é a videoconferência. Se é possível compatibilizar essa agilidade que a tecnologia nos oferece com alguns princípios rígidos que estão lá na Constituição Federal, como a amplitude do direito de defesa e o devido processo legal. Certamente. Bom, o processo virtual é uma conquista que é inafastável, né? Ela vai caminhar até no sentido de poupar o custo, de diminuir o custo do processo, né? Isso é irreversível nessa tendência à justiça virtual. É acabar com o papel, né? O Tribunal de São Paulo, nesse ponto, está bem à frente, bem avançado, já criou algumas varas e está criando juizados virtuais também, até no interior de São Paulo, né? Nesse ponto nós estamos bem. Há outras perspectivas, por exemplo, que se fala muito da videoconferência, né? A videoconferência é tida como um processo diabólico por alguns, que infringe os direitos constitucionais de defesa, amplitude do direito de defesa. Mas eu sempre lembro que toda inovação,
traz alguma resistência. Eu me lembro de ouvir, não é do meu tempo, mas ouvi colegas comentar isso, que quando se passou da escrita manuscrita nas decisões para a máquina de escrever, houve arguições de nulidade dessas sentenças que eram datilografadas, né? E isso não faz tantos anos assim, né? Isso aí foi um processo, houve discussão, no fim acabou prevalecendo a máquina de escrever. E a videoconferência também vai acontecer isso, né? Não há razão para dizer que há ofensa aos princípios constitucionais de amplitude de vida. Porque o cidadão vai ficar numa sala com o advogado dele presente, ainda que no presídio é uma sala separada. Ele tem toda a liberdade de conversar com o juiz que está do outro lado e reclamar, e o juiz, se tiver alguma reclamação, o juiz tomar as providências devidas, né? E o advogado dele está sempre presente, não se admite interrogatório sem o advogado presente. Portanto, eu não vejo maior problema, embora haja essa polêmica, inclusive uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de dizer, se afirmar da nulidade do interrogatório via videoconferência. Mas eu acho que é questão de tempo. Tá certo. Doutor Rui, foi um prazer muito grande recebê-lo. Eu queria abrir espaço aí para as considerações finais, o senhor dar uma palavra para esse batalhador, que é o juiz paulista, que trabalha muito, como o senhor disse, às vezes virando noite e dia, dia e noite. Pois não, eu agradeço inicialmente a oportunidade e falar aos meus colegas que eu estou sempre com as portas abertas na corregedoria para atendê-los sempre que for preciso e sem necessidade de se marcar hora, não. Eu estarei sempre lá presente para ouvir as ponderações, ouvir as solicitações e as reclamações para poder dar a melhor orientação possível, né? Eu sou juiz há muitos anos e sei da dificuldade de todos nós, e, portanto, estarei sempre disposto, como colega mais velho, de atender os colegas que me procurarem para resolver qualquer problema de ordem judicial, pessoal, enfim, de qualquer ordem de questões. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado ao senhor. Parabéns mais uma vez pela eleição. Muito obrigado. O senhor tem uma gestão muito profícua. Viu? Muito obrigado. Viu? E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.